Gostaria, primeiramente, de agradecer a possibilidade que a CNA e o Senar estão nos dando, né, de poder falar um pouco sobre esse assunto, sobre a assistência técnica e gerencial, que, de certa forma, se mostra como a principal alternativa, né, para colaborar com as metas e o que foi assinado, né, e ratificado essa semana com relação às questões da Agenda Paris, né, e entendemos, então, que a assistência técnica é um vetor de tudo que se planeja, se propõe e que se busca, né, em termos de indicadores ambientais nesse país. Né, sabemos que é preciso ter um sistema integrado, né, entre o setor rural e o setor urbano, fazendo bem essa diferenciação que existe muitas vezes no país e que, em termos de indicadores de ambientais, sobretudo, e que a gente precisa, obviamente, sempre estar esclarecendo isso, dizendo do posicionamento do produtor rural e da contribuição do produtor rural sobre esses aspectos. Bom, só falando um pouco da nossa instituição, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, na qual o Senar faz parte, né? O Senar é o braço de capacitação, de assistência técnica, de atendimento ao produtor direto no campo, mas nós temos também um papel de representar toda a classe produtiva. Então, tudo que se fala, tudo que se pesquisa, tudo que se veicula sobre o setor rural, é importante ter o posicionamento claro e específico da CNA e aquilo que compromete, né, ou aquilo que é preciso evoluir em termos de resultados e indicadores, o Senar é o braço, é o vetor da CNA, dos produtores, para se tornar possível, então, o atendimento daquilo que se pretende. Né? Então, a CNA tem o papel de organizar, de representar o produtor em todo o Brasil. Fazemos isso nas 27 unidades da federação, através dos mais de 2.000 sindicatos rurais, sindicatos patronais que existem em todo o Brasil, e, se considerarmos as extensões de base do sindicato, podemos dizer que a CNA e o Senar têm atuação em quase todos os municípios do Brasil. Então, todos os produtores rurais têm representação, encontram representação através dos sindicatos e das representações das extensões de base. Só um número que é conhecido de todos. Hoje, o Brasil possui mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais, são propriedades rurais, né, 5 milhões e 170, e é esses produtores que a CNA e o Senar representam. Bom, só falando alguns números, né, porque é importante, como eu disse no início, a gente contextualizar qual é o papel do produtor rural e da agropecuária como um todo nas questões de preservação do meio ambiente e resiliência climática. Esse número é conhecido também, eu acho que da maioria, né? O Brasil ainda mantém 61% da vegetação nativa. Então, muito se fala em degradação do meio ambiente, em desmatamento, em alta emissão de gases de efeito estufa, mas hoje o Brasil possui 61% de preservação de áreas preservadas, né? E a agropecuária ocupa só 27% do território nacional. O que nós pretendemos com a assistência técnica e a capacitação e a formação do produtor rural é intensificar ainda mais esses 27% que são utilizados hoje. Né? Então, há alternativas, há informação, há conhecimento suficiente para que a gente deixe lá os 61% que está preservado e intensifique a produção nos 27% que a gente utiliza hoje como produtor rural em todo o Brasil. Né? E nós apoiamos, então, toda e qualquer iniciativa, né, que promova a baixa emissão de carbono. Né? Eu vou citar algumas iniciativas aqui que a gente já faz em nossas ações aqui no Senar e que todas elas nós conseguimos mensurar, conseguimos dimensionar qual é a emissão de carbono e quais são os indicadores de sustentabilidade que o produtor ele trabalha para tomar decisão. Essa apresentação está no pendrive, acho que todo mundo recebeu, então, ou seja, a gente não precisa anotar tudo, porque, se tiver alguma informação complementar, ele vai estar no material que foi entregue aos senhores. Bom, falando um pouco do Senar, o Senar, há mais de 20 anos, né, 25 anos, trabalha a formação, capacitação do produtor e trabalhador rural. Né? Isso, acho que todos os senhores aqui conhecem, ou já tomou conhecimento de alguma ação do Senar, né, de capacitação e formação do produtor rural. E há cerca de 3, 4 anos para cá, nós vimos a necessidade de compartilhar um pouco mais
dos resultados que a propriedade rural obtém. Ou seja, a formação profissional rural ela é muito importante para levar conhecimento até o produtor. Né, e, através dos cursos de pequena, média e longa duração, o Senar já desenvolve essas ações há mais de 20 anos. O que nós precisamos agora, e isso é um ponto fundamental nas questões de resiliência climática, é conviver um pouco mais com a realidade do produtor. Né? E, para isso, nós precisamos entrar um pouco mais na propriedade e nas suas dificuldades, né, que o produtor ele tem ao longo do seu trabalho. Para isso, nós desenvolvemos, então, há cerca de 3 anos, uma metodologia de assistência técnica, que, na verdade, como todos sabem, a assistência técnica ela já existe há muitos anos. O Beretta trouxe um breve histórico aqui da assistência técnica no país, mas, de certa forma, o que se pratica hoje no mercado de assistência técnica, muitas vezes já não atende àquilo que o produtor necessita em termos de aplicação de tecnologia. Né? Nós incluímos um componente na transferência de tecnologia ou na assistência técnica, que é o componente gerencial. Entendemos que é fundamental o produtor, além de aplicar aquilo que a pesquisa desenvolveu, aquilo que a pesquisa está oferecendo, ele mensurar qual é o impacto econômico que essa implementação vai lhe causar. Por isso, nós tomamos a liberdade de mudar um pouco o termo, ao invés de assistência técnica extensão rural, que não é bem o que a gente faz, nós usamos, então, a nomenclatura assistência técnica e gerencial, que é exatamente para enfatizar a importância da gestão da propriedade rural. Então, todos os nossos técnicos eles são capacitados, junto com o produtor, a avaliar o seu resultado econômico daquele ciclo, daquele ano, ou seja, ele precisa, obviamente, certamente, trabalhar conceitos gerenciais para a tomada de decisão. Além disso, a instituição promove a promoção social, é uma importante vertente da nossa instituição. A gente sabe que, na grande maioria dos produtores, há uma necessidade, uma grande necessidade básica de atuação do Senar, e ela é feita através dos cursos de promoção social, das ações de promoção social. E também, há cerca de 2, 3 anos atrás, entramos no ensino formal, que é justamente para trabalhar o ensino técnico de nível médio e o ensino superior, justamente para atender essa grande necessidade de profissionais para fazer assistência técnica em todo o país. Quando a gente vai para campo e monta e forma grupos de assistência técnica para atender o produtor, uma grande dificuldade que nós nos deparamos é a ausência, muitas vezes, de profissionais, tanto em quantidade quanto naquela qualidade que se espera para implantar o trabalho. Né? Então, essa é uma deficiência que é de conhecimento, acredito que de todos, e que muitas vezes, né, se cruzou os braços a essa realidade. Né? Então, há cerca de 3 anos atrás, o Senar e a CNA optou por não vamos permitir que essa situação possa interferir o resultado do produtor, tendo em vista que nós precisamos de um técnico com diferencial que consiga passar a informação para o produtor rural e convencê-lo de adotar as tecnologias. Então, por isso, entramos então tanto no curso técnico de nível médio quanto no ensino superior, para formar profissionais que irão indiretamente levar o conhecimento ao produtor através da assistência técnica. Rapidamente, só vou ler a missão do Senar, que é realizar a educação profissional, a assistência técnica e as atividades de promoção social, contribuindo para um cenário crescente desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e dos avanços sociais no campo. Fiz questão de ler, não é meu hábito ler muito a apresentação, mas para dizer que a nossa missão está totalmente condizente com os objetivos que se esperam, principalmente a partir da COP21, da Agenda Paris, no que se espera de indicadores ambientais. Né? Nós temos condição hoje regimental, temos condição hoje de estrutura, temos condição de capilaridade, como eu mostrei na slide anterior, somos mais de 2.000 sindicatos rurais que podem levar essas ações de uma certa forma tranquila em termos de adesão e quantidade de pessoas atendidas. Esses números são do ano passado, né? O Senar atende a mais de 2 milhões de brasileiros todos os anos, temos mais de 5.000 instrutores, 2.000 técnicos de campo em 27 unidades regionais, como eu disse. Tá bem? Essas ações, então, de formação profissional, promoção social, assistência técnica e o ensino formal. Bom, falando um pouco mais da assistência técnica, é importante diferenciarmos, né, e entendermos qual é o público e qual é o cenário de atendimento que nós teremos nos próximos anos.
né? Então, essa pirâmide, né, ela trata de informações que foram retiradas do último censo agropecuário do IBGE, que é de 2006, mas é a última, está desatualizado, mas é a última informação oficial que se tem em termos de radiografia da produção rural no Brasil, né? E dessas informações do IBGE, do Censo Agropecuário, nós tivemos acesso aos microdados do Censo Agropecuário, contratamos a FGV e conseguimos segregar os produtores rurais em função da classe de renda. Se entendermos, né, que os produtores da classe A e B, que são 300 mil produtores, através desse estudo foi feita essa seleção. 300 mil produtores, eles são o que a gente chama de ápice da pirâmide, o topo da pirâmide, que são aqueles que têm uma renda líquida da atividade maior, né? À época, essa renda líquida era acima de R$ 4.000 mês, né, com resultado somente da agropecuária, ou seja, não entrava rendas externas à produção, à propriedade. Então, acima de R$ 4.000 mês de renda líquida, poderíamos, então, naquela época, classificá-los como classe A e B. E são 300 mil produtores dos 5.170.000 estabelecimentos. Vocês percebem, então, que há uma faixa muito pequena de produtores em relação ao todo, né? Se considerarmos, vamos ao final da pirâmide, ali, a base da pirâmide, os produtores que a gente chama de classe D e E, são produtores que obtiveram, naquela época, renda líquida inferior a um salário mínimo por mês, retirado, então, da sua produção agropecuária, né? Então, aí nós temos a grande maioria dos produtores, que são 2.600.000 produtores que estão nessa faixa. Esses produtores, entendemos que, muitas vezes, a transferência de tecnologia, principalmente com componente de gestão, ela está um pouco distante, né, desse público. Esse público é o público que, muitas vezes, é o atendido pelas ações sociais, é o atendido pela política social do governo e que, muitas vezes, não está ainda preparado para a visita de um profissional que irá, obviamente, implementar e buscar implementar tecnologia, fazer gestão, obter resultados, ou seja, é um público que nós entendemos ser mais voltado às nossas ações de promoção social, para prepará-lo, né, para que ele possa ascender em classe de renda e, aí sim, receber uma ação específica de capacitação, formação profissional e assistência técnica. Já essa classe média, que é o que a gente chama de classe C, que está entre 4.000 e um salário mínimo por mês, é justamente a classe que entendemos que tem um maior potencial de resposta às implementações propostas pelo técnico que visita o produtor todo mês, né? Então, essa classe de renda essa classe de produtor, melhor dizendo, é justamente o nosso público, que já é um grande universo de produtores. Nós estamos falando ali de 800 mil na classe C e mais 1.460.000 na classe D e E potencial, que é uma classe que a gente conseguiu ainda separar da classe D e E principal, ou seja, são aqueles que já estão muito próximo de emergir para a classe C e que, com um empurrão, com um acompanhamento um pouco mais de perto, ele facilmente ascenderia de classe, né? Então, esse é o nosso público. Nós estamos falando aí praticamente de 2 milhões, mais de 2 milhões de produtores, que já é um desafio muito grande. Já é um desafio muito grande. O que eu gostaria de dizer aos senhores é que o Senar, e como vou mostrar ao longo dos próximos slides, está preparado em termos de metodologia, em termos de método de trabalho, em termos de capilaridade, em termos de mobilização desse público para que seja feito esse atendimento, e agora precisamos dar condição financeira, condição estratégica de que essas ações possam acontecer e esse público de 2 milhões de produtores possa ser atendido. Entendemos que ele é um público extremamente interessante em termos de resultado, né, com pouca, ou talvez com medidas simples, né, que o técnico implementa, o resultado aparece quase que de imediato, né? E é importante dizer que essas medidas que o técnico implementa, estão todas elas em acordo com o que se pretende buscar em termos de indicadores ambientais, indicadores sociais, ou seja, o técnico se torna o vetor dos objetivos que o país tem em termos de metas ambientais. Bom, só para mostrar um pouco da questão da aptidão e do potencial de respostas do produtor, não vou me ater muito a essa lâmina, mas só para mostrar que
se a gente usar um pouco da lei dos rendimentos decrescentes, até para separar produtores em faixa, né, em níveis tecnológicos, podemos dizer o seguinte, que os produtores médios, pequenos ou médios produtores, que estão numa faixa ou, em tese, adotam menos tecnologia do produtor lá da ponta da pirâmide, aqueles 300 mil produtores, que já são o ápice, esse produtor, esse médio, pequeno e médio produtor, ele é que tem o melhor, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui, o melhor potencial de resposta. Aqui é o aumento de produtividade e aqui é o nível tecnológico. O produtor pequeno e médio produtor é aquele que consegue, com implementações feitas pelo TEC, apresentar o melhor potencial de resposta quando comparado a um produtor do topo da pirâmide, que muitas vezes já adota as principais tecnologias, já tem acesso à informação e que, quando o técnico vai visitá-lo, muitas vezes o impacto do seu trabalho é medido, é percebido de uma forma mais branda, né? Então, talvez esse público aqui, que é justamente os 2 milhões de produtores que eu citei, que estão nessa faixa aqui, com baixo ou médio nível tecnológico, é aquele produtor que a gente terá um resultado maior em termos de ganho produtivo e econômico. Bom, falando um pouco do método que nós utilizamos, e aí eu vou me ater um pouco a essa lâmina, que eu gosto bastante, que explica para o produtor rural o que ele recebe, o que ele obtém em termos de trabalho de assistência técnica. Se a gente falar um pouco de sustentabilidade na produção rural, é importante, primeiramente, conhecer a realidade do produtor. Então, a primeira ação que ocorre nas visitas desse profissional é o que a gente chama de diagnóstico produtivo individualizado. Não adianta o técnico de campo ele orientar o produtor, buscar a implementação de tecnologia se ele não conhecer a realidade daquela propriedade, né? Então, existe todo um ferramental que foi desenvolvido pelo Senar para que esse profissional, ele, na primeira visita ou nas primeiras visitas, ele consiga coletar tudo aquilo que ele precisará para orientar o produtor nas visitas seguintes. É o que a gente chama, então, de diagnóstico produtivo individualizado. Todas as propriedades participantes da assistência técnica que o Senar preconiza, elas repassam por esse diagnóstico e, em seguida, segue os próximos passos. O próximo passo é entrar numa etapa de planejamento estratégico. Isso é muito importante. Muitas vezes, o profissional, no ímpeto de colocar todo o seu conhecimento para o produtor, orienta o produtor de uma forma, muitas vezes, eu diria até sou zootecnista, eu diria até irresponsável, porque todas as implementações, ou a maioria, elas eventualmente não passam por um planejamento, eles não tiveram um porquê de existir. Muitas vezes a técnica está ali estabelecida, há um pacote tecnológico que é muitas vezes preconizado no país, e o técnico simplesmente coloca aquilo para a realidade do produtor sem um embasamento, sem um planejamento, sem um dimensionamento de resultado, de metas. E entendemos que isso é temerário, não deve ser feito. Então, por isso, o técnico, junto com o produtor, estabelece as metas que ele terá naquele ano, naquele ciclo, e, em cima desse planejamento que ele fez, aí sim entra um processo de adequação tecnológica. Todos nós sabemos que, muitas vezes, aquela técnica é, de fato, a recomendada para aquele produtor, mas talvez não esteja no momento. Talvez não seja a hora, talvez ele não tenha capital humano, capital financeiro, recursos naturais para implementar aquela tecnologia e, de fato, ela não deve acontecer, né? Então, é preciso ter um planejamento e, aí sim, na sequência, nas visitas mensais que o técnico faz, ele faz o que a gente chama de adequação tecnológica. O próximo passo é o que a gente chama de capacitação profissional complementar, e aí eu diria que talvez só o Senar ou poucas instituições consigam, na mesma ação, no mesmo objetivo, trabalhar a formação profissional rural, ou seja, a capacitação complementar e a assistência técnica. O técnico de campo é quem identifica as principais demandas. Identificando as principais demandas e carências do produtor, ele encaminha esse produtor para um evento de capacitação, para um curso de capacitação, né? Então, ou seja, essa capacitação é direcionada, de fato, àquela realidade, àquela necessidade que o produtor tem, né? E aí essa talvez seja um grande diferencial da metodologia e do trabalho de assistência técnica que o Senar está propondo, né? Porque identifica todas as dificuldades e aponta qual é a ação mais indicada para aquela dificuldade. E, por último, não menos importante, é o que a gente chama de avaliação sistemática de resultados, que nós temos que ter, além de um sistema, de uma rede de assistência técnica, mas uma forma de medir, né? Muito do que foi feito no país e que gerou o descrédito
que se tem em termos de assistência técnica, é porque não se mediu, ou se mediu muito pouco, qual foi o impacto da assistência técnica ao longo desses anos. Né? Então, para isso, precisa ter um sistema, precisa ter uma metodologia, precisa ter um software, precisa ter uma central de inteligência que vá avaliar o resultado de cada propriedade e monitorar o trabalho de cada técnico. Né? Isso o Senar se propôs a fazer e hoje já dispõe de um software, de uma central de inteligência para avaliar os resultados das propriedades. Nós estabelecemos, então, e o nosso interesse é formar uma grande rede de assistência técnica. Com uma gestão nacional, isso é importante, inclusive para os nossos colegas, os nossos ouvintes interessados na metodologia, é importante dizer que a assistência técnica tem uma gestão nacional, e assistência técnica do Senar. E, através da sua capilaridade, das suas ações estaduais, através das nossas regionais e dos nossos sindicatos, a gente tem extensões em todos os estados do Brasil. Então, toda e qualquer demanda e iniciativa que se pretenda construir, podemos usar essa gestão nacional. A gestão estadual ela é acionada na medida em que o Estado tenha interesse em aderir à proposta. E, por último, a gestão local, através dos sindicatos que eu citei no início, que farão toda a coordenação do trabalho naquele município. Na seguinte proporção, um técnico de campo para 25 propriedades, para 25 produtores rurais, no máximo que ele atende são 25 produtores rurais, e cada técnico de campo com um supervisor. Né? E esse supervisor é corresponsável, ele participa, então, das decisões daquela propriedade. E cada supervisor coordena um grupo de 15 técnicos. Então, 15 técnicos para um supervisor, 15 técnicos para um supervisor e 25 produtores para cada técnico. Só falando um pouquinho da Agenda Paris, né, e esses 4 indicadores foram citados, né, essas 4 ações, melhor dizendo, solos na agricultura, pecuária, a questão de conservação de solo, conservação de água, perdas de alimento, meta de produção sustentável, proporcione resiliência aos agricultores. Tudo isso nós estamos antenados, a gente está em parceria com a CNA, sempre tentando entender como o máximo o Senar pode contribuir para esse compromisso, né, que o Brasil firmou com o Protocolo de Paris. Né? E aí, através principalmente das tecnologias que chamamos de tecnologias sustentáveis, nenhuma delas foi desenvolvida pelo Senar, mas nós fazemos questão de multiplicá-las e desenvolvê-las em todo o país. Né? Integração lavoura, pecuária, floresta, temos inúmeras ações e material didático, forma de avaliar a implementação da ILPF em todo o país, recuperação de área degradada, plantio florestal comercial, manejo de florestas nativas, sistema de plantio direto, que já é uma técnica desenvolvida aqui no Brasil há muitos anos e que, por incrível que pareça, o que se tem de estatística é diferente do que se tem na prática, né, em termos de plantio direto. Então, a gente precisa cada vez mais aumentar o índice de utilização dessa tecnologia e sistemas agroflorestais. Então, todas essas tecnologias, eu gostaria de dizer o seguinte, elas estão aí, a pesquisa já desenvolveu, já existe conteúdo, já está consolidado, e o que nós precisamos fazer é colocá-la, implantá-la dentro da assistência técnica. No terceiro passo de adequação tecnológica que o produtor faz junto com o seu técnico, ele simplesmente pega a tecnologia e coloca na realidade, ele transforma isso de uma forma mais amigável para que o produtor possa entender, primeiramente, e implantar, que é o que a gente deseja. Só falando um pouco dos indicadores de sustentabilidade que nós utilizamos também de parcerias e diversas ferramentas que já se tem no mercado, ferramentas muito boas, né, para medir, por exemplo, desmatamento evitado, redução na emissão de gás de efeito estufa, indicadores sociais, benefícios do ecossistema, indicador técnico-econômico, tudo isso é medido em termos de sustentabilidade. Né, principalmente sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social. Né, é o que nós buscamos, e o técnico de campo é preparado para isso, é capacitado para isso. As ferramentas que nós utilizamos, então, eu vou falar um pouquinho do caderno do produtor, das apostilas gerenciais que são utilizadas para capacitar os técnicos. Na visita, esse profissional ele coleta as informações que são registradas pelo produtor e lança no aplicativo, que eu falei, que abastece a central de inteligência, que é essa terceira etapa aqui. Essa central de inteligência é que gera informações para o setor, para o parceiro que está financiando a ação de assistência técnica e, sobretudo, para o próprio produtor tomar decisão.
Há um método, uma metodologia, em cima dessa metodologia é feito um cálculo dos indicadores e esses indicadores são utilizados para o produtor tomar decisão. Tá? Mais ou menos é esse o fluxo de trabalho do profissional no dia a dia. Ele coleta as informações através do caderno do produtor, as apostilas serviram para o capacitar na metodologia do Senar, ele usa o aplicativo que é de uso exclusivo do técnico, ele não é um aplicativo comercializado, é um aplicativo que o Senar desenvolveu para a ação do seu técnico de campo, e que, com certeza, ele irá administrar, coletar e calcular os indicadores que o produtor precisa para tomar decisão. Tudo isso chega a uma central de inteligência, que fica aqui em Brasília, na área que eu coordeno, e que dá informações do Brasil inteiro. Mostra painéis, referências, o retrato de todo o país em termos de atendimento em assistência técnica e, principalmente, nos indicadores que eu citei. Aí só mostrando as apostilas gerenciais, já são 11 títulos, né, desse material. Foi utilizada uma metodologia da Universidade Federal de Viçosa, incorporada ao nosso modelo de desenvolvimento de material didático e está disponível para os nossos técnicos. Esses são os cadernos do produtor que ficam na propriedade, o produtor, melhor dizendo, registra as informações no caderno e o técnico, no dia da visita, transcorre essas informações para o software. Aqui é uma ferramenta em parceria com a EPAMIG, que é o ISA, Indicador de Sustentabilidade e Agrossistemas, que todos esses índices aí são medidos na visita do técnico. Então, balanço econômico, balanço social, a gestão, o solo, o água, manejo, a ecologia da paisagem, ou seja, isso é feito um diagnóstico através de uma metodologia da EPAMIG, como eu disse, trabalhando em parceria com instituições e com metodologias que já existem. Os nossos técnicos são capacitados a implantar o ISA, que é o Indicadores de Sustentabilidade e Agrossistemas, e a gente faz a mensuração, né, e a avaliação de quanto o produtor evoluiu nesses indicadores. Essa metodologia é muito simples, né? O técnico, no dia da visita, através de perguntas e respostas, ele vai ranqueando o produtor ou a propriedade em termos desses indicadores que estão apresentados. Né? Ao final do trabalho, ele apresenta a situação, é um ranking de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, mais eficiente esse produtor está, e depois de certo período, 6 meses, 1 ano, 2 anos, a gente faz novamente a aplicação dessa metodologia para medir qual foi a evolução do produtor nesses indicadores. Só mostrando mais uma tela do sistema, e aí eu gostaria de enfatizar que foi falado aqui do PRA de manhã, né, do PRA, né, que é o próximo passo, né, em termos de regularização ambiental do produtor, e que ele ele não terá como escapar disso. Então, para isso, o ISA ele é uma ferramenta fundamental, porque ele já mostra ali um plano de adequação ambiental. Né? Então, ou seja, além do diagnóstico, ele apresenta proposta de soluções junto com o técnico de campo, que é treinado pelo Senar, capacitado pelo Senar, e ali, quando ele tiver a obrigação de fazer o PRA, ele já vai estar com tudo pronto. Né? Esse é o nosso objetivo. Estou mostrando um pouquinho de resultados, até para mostrar o quanto o trabalho de assistência técnica, em curto espaço de tempo, ele consegue gerar resultado para o produtor. Esses são dados do Senai Espírito Santo, de um projeto de café que nós temos lá no sul do Espírito Santo, são 450 propriedades, e percebam os senhores aí que da safra 14-15 para a safra 15-16, os produtores saíram de uma média de 29 sacos por hectare, café arábica e conilon, para 45 sacos por hectare. Isso demonstrou aí um aumento de 54% de produtividade. Isso por ações de assistência técnica, orientações do técnico, uso correto de fertilizante, uso correto de manejo do solo, ou seja, são ações todas elas conhecidas, simples, mas que geram um resultado, que é o que está sendo mostrado aqui. Tá? Esse mais um exemplo de um projeto em Goiás, que é uma parceria com o SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Esses produtores são produtores de hortaliça e fornecem alimentos para os restaurantes escola do SENAC. Então, perceba aí que, de um ano para o outro, esses produtores, os mesmos produtores, produziam 513 toneladas reunidos, né, em termos de produção de hortaliça, e passaram para 807 toneladas de produção. Claro que a hortaliça é uma área muito pequena, né, mas, geralmente, na maioria das vezes, é uma área muito pequena. Mas, se a gente for fazer uma conversão, veja bem, para cada 100 hectares cultivados e melhorados em termos de produtividade, ou seja, a ação direta da assistência técnica, para cada 100 hectares, esses produtores deixaram de desmatar mais 36 hectares, porque eles aumentaram a produção na mesma área. Né? Esse é um indicador muito interessante. Desmatamento evitado. Né? Como que é uma ação de assistência técnica, uma orientação de um profissional direta no sistema de produção daquele indivíduo, como que ela pode reverter em benefício ambiental? Dessa forma.
né? Ou seja, eu diminuí o desmatamento porque eu intensifiquei e produzi mais na mesma área. Né? O próximo e último dado mostra exatamente isso. São dados do Mato Grosso do Sul e mostram a evolução de um projeto de pecuária de corte, de renovação de áreas degradadas, principalmente de pastagem, para pecuária de corte, desde 2012. Percebam que, a cada ano, o Senar Mato Grosso do Sul foi incluindo, no primeiro ano foi 1.550 hectares, 5.000 no segundo ano, até 13.000 na última turma que foi pactuada, 3.845. Então, nesse período, foram 32.667 hectares que foram trabalhados a assistência técnica do Senar Mato Grosso do Sul. Tá certo? Nesse período, os produtores, à época, quando entraram, todos eles, quando entraram, produziram algo em torno, aí, ou mantinham algo em torno de 16.333 cabeças nesses 32.000 hectares, tá? De todos os produtores. Mantida a mesma área e avaliado posteriormente, esses produtores passaram para colocar 58.000 cabeças de hectare na mesma área. Por quê? Cabeça de gado, né? Cabeça de boi. Porque, na verdade, eles melhoraram a qualidade da pastagem, melhoraram os indicadores técnicos, melhoraram os indicadores, principalmente nutricionais, sanitários dos animais, conseguiram, com a mesma área, colocar muito mais, uma quantidade muito maior, 3,6 vezes superior, né, do que quando eles entraram no projeto. Isso, fazendo os mesmos cálculos que eu fiz anteriormente, representou, no estado do Mato Grosso do Sul, 84.936 hectares a menos de novas áreas abertas, né, de desmatamento evitado, principalmente porque esse produtor, até para se manter no mercado competitivo, ele precisaria dos 58.000. Se ele tivesse mantido os 16, talvez ele já não estaria mais no mercado. Então, é uma exigência de mercado que cada vez ele aumente a sua comercialização de animais. Para isso, ele precisa ou abrir novas áreas ou intensificar a área que ele tem. E foi isso que foi feito com o trabalho lá do Senar Mato Grosso do Sul. 84.000 hectares deixaram de ser desmatados porque houve intensificação da produção com assistência técnica. Entendemos, então, que a assistência técnica e gerencial e a capacitação talvez, o principal vetor, a principal alternativa para garantirmos, então, as nossas metas pactuadas na COP21, e entendemos, sim, que o Senar e a CNA estão preparados para levar assistência técnica e capacitação para todos os produtores rurais ou para aqueles que demonstrarem interesse em participar desse processo de evolução. É importante a gente trabalhar com ações sustentáveis do ponto de vista ambiental, social e econômico. Eu quis aqui, rapidamente, o tempo é muito curto, mas eu quis trazer um pouco de como a gente trabalha para avaliar esses indicadores, tanto ambientais, sociais quanto econômicos. A resiliência climática é um assunto, como dito pelo doutor Daniel na abertura, novo para a maioria das pessoas. Há uma certa polêmica, né, em termos dessa nomenclatura, ou desse contexto, mas entendemos que é uma coisa muito simples, né? Basicamente, é o produtor aprender que o clima muda, aprender que a situação adversa pode aparecer, pode existir, e que ele precisa se adaptar e, cada vez mais, implantar a tecnologia junto com um profissional capacitado para ele vencer essas adversidades. E, por último, só mostrando que a avaliação de resultados é fundamental. Não adianta mais, o produtor não aceita mais, ele não permanece mais no mercado se ele não avaliar os seus resultados, principalmente do ponto de vista econômico. Tecnologia está aí, mas para o produtor o que interessa é dinheiro no bolso. Então, ele só vai implementar uma tecnologia se ela for suficientemente, se ela se justificar do ponto de vista econômico. E é isso que a gente quer, é isso que a gente quer mostrar para o produtor, que essas tecnologias sustentáveis são viáveis e representam um ganho financeiro para ele.